Neste vídeo vamos fazer a criação de todo o mecanismo, ou melhor dizendo, a lógica de programação que irá verificar o login do utilizador. Por agora, vamos então criar um mecanismo que irá permitir a inserção de um utilizador dentro de uma sessão. Isto é, um utilizador que já existe na nossa base de dados e que vai fazer o seu login. Bom, o que nós vamos fazer aqui é algo bastante simples e depois eu irei explicar nos próximos vídeos com maior detalhe os cuidados que nós devemos ter em relação a este tipo de logins. O que nós vamos verificar é simplesmente isto. Vamos partir do pressuposto que os dados estão preenchidos e vamos injetar essa informação na base de dados no sentido de perguntar: estes dados dizem respeito a algum utilizador ou não? Caso digam respeito a um utilizador, vamos abrir a sessão. Caso digam que não, vamos ter aqui um erro a dizer que os dados não, ou que o utilizador é inválido, por exemplo. Okay? Então vamos fazer aqui o seguinte, vamos colocar aqui erro é igual a false e mensagem é igual a rigorosamente nada, neste momento. O que é que nós vamos fazer com estes dois valores que aqui estamos a definir, com estas variáveis? Aqui o erro, se acontecer algum erro, por exemplo um erro no login, nós vamos dizer que o erro passa a ser igual a true e depois a mensagem passa a ter um determinado código, um determinado texto. E depois iremos apresentar aqui essa mensagem. No caso, por exemplo, nós termos um login com sucesso. O login vai ser feito com sucesso e, por conseguinte, vamos ter aqui uma outra secção do nosso código, que já não é o quadro do login, mas uma outra secção a dizer bem-vindo à nossa aplicação, por exemplo. Okay? Então o que nós vamos fazer aqui é verificar, em primeiro lugar, se foi feito um post. Okay? Eu até posso aqui remover este código que aqui está e colocá-lo aqui antes. Okay? Então o que nós vamos fazer é verificar se foi feito um post. Como é que nós verificamos se foi feito um post? Uma das formas é fazer o seguinte: if server, okay, vamos colocar aqui correto, if server, e agora vamos usar aqui um mecanismo interno deste array, que é uma chave que nos permite determinar qual foi o tipo de request que foi feito. Request method. Se o request method foi igual a post, eu gosto de escrever em letra maiúscula, apesar de também funcionar com letra minúscula, portanto isto aqui é deste lado, isto é, se de facto foi feito um post, isto é, se foi submetido o meu formulário, o que é que eu vou ter a partir daqui? Então vai verificar se os dados do login estão corretos. Okay? E mais uma vez eu volto a frisar, eu nem sequer vou verificar por enquanto se os dados dos campos foram preenchidos ou não, porque nós podemos chegar aqui à nossa aplicação e simplesmente fazer um login e não ter depois informação nenhuma. Okay? Mas não é isso que acontece. Então, para verificarmos se de facto ele está ou não a chegar aqui, nós vamos colocar aqui esta informação. O que é que isto significa? Que se eu agora vier aqui novamente à página inicial, reparem que o texto aqui não aparece, mas quando eu clicar aqui em login, já aparece aqui. Portanto, significa que o fecheiro foi recarregado, o script, e já está pronto para analisar os dados. Então vamos analisar aqui os dados do nosso login. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que ir comunicar com a nossa base de dados. Então vamos colocar aqui gestor é igual a new cl gestor bd. Ok? A partir do momento em que nós temos aqui o gestor BD, vamos criar os parâmetros. Recordam-se que eu tenho aqui muitos fecheiros abertos já. Vamos aqui fechar tudo isto. E aqui no setup, criar a base de dados, nós já tínhamos visto também, mas temos aqui o inserir utilizador. E reparem o que é que aconteceu. Eu criei, então, o utilizador. Aqui o datetime, criei-o porque eu fui inserir o utilizador na base de dados. Depois preparei os parâmetros todos e depois é que fiz a minha query. Neste caso, uma non-query, ok? Agora, neste caso, eu vou fazer uma execute query. Vou perguntar à base de dados qualquer coisa. Então, o que é que eu vou ter necessidade de fazer aqui? Parâmetros. Vão ser iguais aqui. Ora, quais são os dados que eu coloquei no meu formulário, que eu preenchi no meu formulário? O utilizador e a password. É a única coisa que eu necessito para ir verificar. E nós temos aqui, na nossa base de dados, temos aqui o utilizador e a palavra passe. Okay? Não esquecer que a palavra passe está guardada em MD5. Portanto, vamos ter aqui uma circunstância que temos que analisar de uma forma muito mais criteriosa. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou criar aqui os parâmetros, que neste caso irão ser dois. O utilizador e depois vou ter aqui, obviamente agora vai gerar aqui um erro, vou ter aqui a palavra passe. Okay? Ora, o utilizador vai ser igual a quê?
à caixa de texto que eu tenho aqui neste caso, ok? Então este utilizador, se nós formos aqui então ao nosso quadro de login, onde estamos, tem o ID text utilizador e o outro tem text password. Portanto, se eu for aqui e colocar assim post text utilizador, o que ele vai fazer é vai buscar o valor que lá foi incluído e vai colocá-lo aqui no utilizador. Agora, em relação à palavra passe, eu poderia colocar aqui post text password, que é o nome que eu dei aqui a esta caixa de texto da password. Mas uma vez que eu quero verificar se a password que eu introduzi encriptada fica igual à password encriptada que está na base de dados, porque não podemos esquecer que se eu entrar aqui na minha base de dados, eu vou entrar através do ADSQL, aqui nos utilizadores eu tenho o administrador, mas esta palavra passe, que também é admin, ela está encriptada em MD5. Então o que é que eu vou fazer? Para poder verificar se este é igual ao que eu introduzi e este também é igual, eu vou ter que transformar a password que eu introduzi no formulário numa password deste tipo. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou regressar aqui ao meu código e vou colocar aqui MD5 e o texto da minha password, ok? E, portanto, este MD5 é uma função nativa do próprio PHP. Ora, o que vai acontecer então é que a minha palavra passe que eu introduzi no formulário vai ser automaticamente transformada para MD5 para ficar com um formato semelhante àquele que está na base de dados. O que nós vamos fazer agora aqui é procurar o utilizador na base de dados. Okay? Aqui, obviamente, vamos fazer a preparação dos parâmetros. Okay? Então vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar a base de dados. Para fazermos a pesquisa na base de dados, aqui em vez de utilizarmos a non-query, vamos executar a query, é que vai fazer a pergunta à base de dados. Então o que vamos fazer aqui é o seguinte, vamos guardar aqui os dados que eventualmente possam surgir da base de dados, vai ser igual a quê? A gestor, que é este elemento que nós já criámos aqui, ok? Este objeto, gestor, e agora execute. Okay, vamos fazer aqui execute query. Okay, gestor execute query. E o que nós vamos agora colocar aqui dentro, então, vai ser a query que nos vai permitir perguntar à base de dados se aquele utilizador existe. Então vamos colocar assim, select, vamos colocar asterisco, vamos pedir tudo, todos os dados do utilizador, from utilizadores. E agora vamos aqui, eu vou aqui mudar de linha para ser mais fácil de perceber. Where utilizador é igual a utilizador and palavra passe igual a palavra passe. Okay? E temos que ter a certeza que estamos a escrever as coisas de forma correta, portanto, palavra passe com underscore, aqui tranquilo, está tudo bem. Depois, se acontecer algum erro, nós iremos verificar isso. Ele vai selecionar todos os dados dos utilizadores que contenham simultaneamente um utilizador igual àquele que nós inserimos e uma palavra passe igual àquela que nós inserimos. Ora, a query termina aqui. No entanto, não podemos esquecer que temos aqui os parâmetros. Então, eu vou colocar vírgula, parâmetros. Ok, vou apagar daqui. Vamos colocar aqui à frente. E, portanto, eu já estou assim a perguntar à base de dados se existem utilizadores ou não. Então, vamos verificar aqui o seguinte. If dados, ou melhor, if count de dados, isto é, se o número de linhas que foram retornadas for diferente de 0, ou se for, neste caso, igual a 0, porque podemos verificar das duas formas, o que é que aconteceu aqui? Login inválido. Isto é, se a base de dados, perante esta questão, não devolveu nenhum valor, então significa que os dados estão errados. Okay? Então nós podemos dizer aqui que erro é igual a true e a mensagem será igual a dados de login inválidos. Não vamos dizer que foi nem o utilizador nem o e-mail, porque não queremos levantar qualquer suspeita. Apesar de nós, se quiséssemos, podíamos fazer isto, verificar se o utilizador existia, mas se a palavra passe era diferente, e vice-versa. Neste caso não, dizemos pura e simplesmente que os dados de login estão inválidos. E isto também vale, por exemplo, para o caso de nós
enfim, submetermos um formulário com 2 ou 3 letras só, por exemplo, ok? Temos esta circunstância. Caso contrário, isto é, else, se porventura acontecer que o utilizador esteja correto, então nós vamos ter aqui um login feito com sucesso. Nós depois iremos ver nos vídeos seguintes como é que iremos montar todo este esquema para ele funcionar de forma correta. Então, o erro é igual a falso, ok? A mensagem está correta. Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos criar aqui um mecanismo que nos permita dizer, ok, seja bem-vindo a esta sessão. E depois ter até, inclusive, uma tecla para saltar para o início, ok? Ora, neste caso nós teremos que fazer aqui algumas adaptações, mas uma delas é o seguinte, inicia a sessão. Como é que ele vai iniciar a sessão? Bom, nós temos aqui os dados, temos aqui toda esta informação, então nós podemos chamar a função, ou funções, e neste caso, vamos ver aqui, ok, nas funções, onde é que elas estão? As funções estão aqui no inc, ok, estão aqui, funções, e ele diz aqui, verificar função, destruir ou destrói sessão, ou verificar login, ok, então aqui vamos criar uma outra função, que é o public static function, iniciar sessão, ok? Aqui destrói a sessão, aqui inicia. Como é que ele inicia a sessão? Vamos ter que lhe passar para aqui para dentro os dados que foram captados a partir da nossa sessão. E, portanto, ele vai iniciar a sessão. E reparem que este iniciar sessão significa definir variáveis aqui no session. Então, eu vou colocar assim, session, id utilizador. Isto vai ficar, por enquanto, só assim, vai ser igual a quê? A dados, a primeira linha dos dados e depois id utilizador. Portanto, quando chegarmos aqui, o que é que nós vamos fazer? Verificamos que os dados estão corretos, então nós vamos dizer assim, iniciar a sessão e depois vamos passar lá para dentro aqueles dados que ali estão. Porque na linha anterior, ou nesta condição anterior, já fomos verificar se eles eram válidos ou não. Se não existem dados, isto é, se a conta dos dados for igual a 0, então significa que não foi encontrado nenhum utilizador. Então há um erro. E depois já iremos no vídeo seguinte tratar deste erro. Porque ele vai apresentar aqui uma mensagem, etc. Mas vai voltar a aparecer com o formulário, porque por algum motivo o utilizador pode se ter enganado, não é? Mas, se, ao contrário do que acontece aqui, se existirem dados, então ele passa para esta função aqui. Nós agora ainda não criámos aqui nenhum mecanismo para dizer, ok, a sua função, a sua sessão está aberta e, por conseguinte, o código vai continuar a ler e vai voltar a aparecer o formulário, ok? Mas nós iremos tratar disso nos vídeos seguintes. O que interessa é que aqui nós iniciamos a sessão com os dados. Eu aqui até vou colocar um echo, ok, certo? Só para nós vermos que de facto a sessão foi iniciada. Vai aparecer mesmo ao quadro do login, mas nós depois iremos resolver isso. Depois vocês vão ver o que é que acontece quando eu fizer um refrescamento da minha página ou da minha aplicação. Vamos então testar isto tudo. Ok? Vamos regressar aqui ao início da nossa aplicação. Ok? Tranquilo, não tem rigorosamente aqui nada. Vamos fazer aqui um login e reparem. Temos aqui já erros. Porquê? Porque nós não verificamos se os dados tinham sido preenchidos ou não. Ok? E portanto, eu fiz isto de propósito simplesmente para vocês verificarem que aparentemente aquilo que parece ser muito simples, que é criar um quadro de login e depois clicar no login e está tudo feito, não é bem assim. Nós temos que criar mecanismos para impedir que estes erros aconteçam. Mas vamos partir do pressuposto que o utilizador vai colocar aqui dados. Eu vou colocar uns dados fictícios que não existem, portanto nós sabemos que o único utilizador que existe na base de dados é o admin e password admin. Neste caso este não existe. Quando eu clicar aqui em login, ele diz-me assim, ok, text utilizador e text password não existem. Então nós temos aqui um erro no nosso código. Vamos verificar aqui o que é que aconteceu. É que nós tínhamos aqui ID, quando devemos ter aqui name, ok? Peço desculpa por esse erro, se alguém o detectou, com certeza que o terá corrigido. Mas independentemente disso, vamos verificar aqui novamente. Ok, login e reparem, não aconteceu rigorosamente nada. Vamos colocar aqui uns dados, vamos clicar aqui em login e aparentemente nada apareceu. Bom, temos aqui então um problema que temos que resolver e que nós neste momento não sabemos se está a ser resolvido ou não, ou se existe aqui alguma circunstância, pelo menos aqui o ok deveria aparecer. Vamos testar aqui para ver se ele está a chegar aqui, echo,
no, qualquer coisa que vocês queiram colocar ali. Okay? Vamos então refrescar aqui a nossa aplicação. Okay? E muitas vezes nós vamos ter que pressionar F12 e limpar tudo aquilo que está aqui na nossa sessão. Portanto, vamos limpar a cache. Ok? Tranquilo. Vamos clicar aqui em login e reparem, ele diz não foi encontrado. Ok. Vamos verificar aqui. Não foi encontrado. Agora vamos colocar o admin. Ok. E como eu disse, apareceu novamente aqui o quadro. Mas agora vamos verificar isto. Vamos aqui remover isto tudo e vamos entrar. E reparem como já estamos dentro da nossa aplicação. Ok? Tudo isto pode parecer muito estranho, mas depois vocês vão ver nos próximos vídeos que se torna mais simples quando criarmos aqui a solução final no que diz respeito ao sistema de login.